Batismo de Sangue, por John Lennon Smith. Petrus era um homem com seus 25 anos de idade. Casou-se cedo, um casamento arranjado com a filha de um marquês. Rácula era linda e estava pronta para lhe dar filhos. No início, eles não se deram bem, mas acabaram por render-se um ao outro. 2 anos se passaram e o falecimento de seus pais abateu-nos. Seu pai, o conde Drakkar, contraíra a peste negra, e sua mãe, a condesa Ileana, logo após a morte do marido, simplesmente adormeceu para nunca mais acordar. Petrus herdou o castelo, as riquezas e o título da família. Saiu do luto quando soube que Rácula iria dar-lhe o seu primeiro filho, Lycan. Logo após o seu nascimento, o menino adoeceu. Os dois recorreram a todos os médicos da região, mas nada adiantou. Desesperados para salvar a vida do seu filho, procuraram por curandeiros que conseguiram que ele apresentasse melhoras inesperadas. Logo a notícia dos métodos utilizados para a cura do menino chegou aos ouvidos do clero e da nobreza da cidade, que não ficaram nada satisfeitos. Quando o casal decidiu batizar Lycan, foram conversar com o padre para marcar a data, mas o homem lhes disse que não poderiam batizá-lo até que cessassem o tratamento do garoto e que estavam utilizando de magia negra para curá-lo, mas a condessa negou-se a fazer isso. Então, o padre disse que não poderia batizá-lo e que sem o batismo, o menino estaria condenado ao inferno caso morresse. A condessa ficou furiosa, amaldiçoou o padre, a igreja e seu Deus, questionando o porquê dele tê-los abandonado. O sacerdote levou suas palavras ao bispo, que a condenou por bruxaria. Reuniram todo o alto sacerdócio e seguiram até o castelo do conde. Arrastaram-na pelas ruas. Rácula estava com os pulsos acorrentados a uma carroça de prisioneiros, em que o conde estava preso. Enquanto o bispo carregava a criança nos braços, Petrus suplicava por perdão. Disse que poderiam culpá-lo e deixar sua família livre, mas não lhe deram ouvidos. Chegaram ao pátio do monastério. A armação da grande fogueira estava pronta e ela foi amarrada na pilastra. A fogueira foi acesa ao pôr do sol. O fogo se alastrou nos galhos secos e os gritos de dor dela misturavam-se com as súplicas de Petrus e com o choro da criança. Enquanto a mulher ainda se contorcia nas chamas, o bispo aproximou-se do cativo. Não queria que seu filho fosse batizado? Ele disse sorrindo maliciosamente. Então o batizarei. Tragam-me uma bacia com água, ordenou. Rapidamente trouxeram a bacia. Lycan ainda chorava quando o bispo mergulhou-o. Petrus gritava e a criança se debatia nas mãos de seu assassino. Mas não adiantou. Estava morta, assim como a sua mãe. O menino afogara-se. O bispo jogou o cadáver da criança ao chão e lançou um olhar a Petrus antes de se retirar. Aqui está seu batismo, ele bradou cuspindo em sua face. Prendam-no! Foi arrastado aos prantos de sua jaula para uma cela no subterrâneo do monastério. Ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Desejava que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas não era. Estava em transe, acocorado no canto da cela, quando ouviu uma voz. Como esse mundo é injusto, não? Disse o homem que se encontrava no outro canto da cela. Não sei como consegue aguentar. Se fosse comigo, desejaria vingança. Pagaria na mesma moeda. Como posso vingar-me se minhas mãos estão atadas? Sou fraco e estou acorrentado. Não tem como fazê-los pagar. Mas como eu queria isso, faria tudo para vê-los sofrendo. Estaria disposto a tudo para vingar-se? Sim, qualquer coisa. Se lhe disser que posso dar-lhe a vingança, feito isso, trabalharia para mim? Perguntou o homem, olhando-o nos olhos. Mesmo sob a meia luz do luar, que entrava pela janela, percebeu que os olhos do homem eram vermelhos, e isso lhe deu a convicção de que ele poderia ajudar. Já tinha ouvido falar sobre os demônios dos pactos,
e que ele escolhiam almas, mas decidiu que tentaria lucrar o máximo da situação. Então elaborou um plano para tentar enganar o demônio. Trabalharia, mas já que falamos de um pacto, posso te pedir o que quiser? Mas é claro que pode. Então eu pedirei o que eu quero, e depois você fala suas condições. Petrus propôs. Claro, pode pedir, e depois de vingar-se, apresentarei meus termos. Acordo selado? Petrus perguntou ao dar-lhe a mão para um aperto. Selado, ele respondeu apertando sua mão. Primeiro quero minha mulher e filho de volta. Segundo quero ser jovem para sempre, ser imortal. Assim não poderá levar minha alma, e isso se aplica a meu filho e minha mulher. Quero meu castelo e minhas riquezas de volta, e quero ser invulnerável às armas, ser muito resistente, e quero força, quero vingança, quero sangue. Petrus sibilou com os olhos cheios de fúria. Pedidos interessantes. Acho que me pegou com a parte de eu ter de ficar sem a sua alma, mas acordo é acordo. Posso realizar todos os teus desejos, menos a parte de trazer sua mulher de volta à vida. Se puder reviver meu filho, por que não pode fazer o mesmo com a minha mulher? Seu filho está sobre os meus domínios, já sua mulher não. Ainda quer seguir com esse acordo? Sim, eu quero. O demônio então lhe disse que para ganhar tudo o que pediu, só teria de beber o sangue daquele que matara sua mulher e filho. O conde ficou transtornado, disse que não poderia sair dali. Então o homem falou que ele poderia se transformar em qualquer animal para fugir da cela. Petrus se transformou em um morcego e saiu a voar pela janela, pois os morcegos bebem sangue, o mesmo que ele faria. Aterrissou no peitoral da janela da mais alta torre do monastério, transformando-se em homem novamente, e se dirigiu à cama. Apanhou um punhal e um cálice que estavam na mesinha, ambos de prata. Tapou a boca do bispo e cortou sua garganta. Enquanto o homem engasgava no próprio sangue, com os olhos arregalados, levou seus lábios aos ouvidos dele. Esse é o seu batismo, seu porco, seu batismo de sangue. Encheu a taça com o sangue do bispo e bebeu todo o líquido escarlate. Acabou achando o gosto maravilhoso. Sentiu uma sensação estranha. Parecia mais forte, poderoso. Desceu as escadas em uma velocidade surpreendente, como se fosse capaz de flutuar. Meia hora depois, ele havia matado todos, aberto suas gargantas e tomado seu sangue. Às vezes mordia o pescoço de suas vítimas e sugava-o direto da fonte. Realmente havia gostado da bebida. Quando terminou sua vingança, lembrou-se de seu filho e correu até o pátio. Seguiu em direção do homem que estava com a criança no colo e tomou-a em seus braços. Agora vamos aos meus termos, disse o demônio com um sorriso diabólico. Não me importam os seus termos, não tem como me pegar. Petrus retrucou confiante. Foi esperto, admito, mas eu esperava que fosse. A feição do homem transformou-se assustadoramente. Primeiro terá que beber sangue pelo resto da eternidade e somente de criaturas vivas, para que não se esqueça do que fez. Está condenado a servir-me pela eternidade, com o intuito de me criar novos servos. Isso se dará a partir da transmissão de sua maldição através de teu sangue impuro, sendo que teus servos não compartilharão da mesma imortalidade que você, podendo assim morrer. Petrus assustou-se com a astúcia do demônio. Estava absorto e sem reação pela sentença. Segundo, ficará jovem e belo, mas não conseguirá ver seu reflexo por causa de tua vaidade, e só manterá jovem ao alimentar-se constantemente de sangue. Será invulnerável a qualquer arma, e recuperar-se-á de seus ferimentos rapidamente, mas serás ferido e dormirá ao ser atingido no coração. Não poderá ver mais a luz do sol, ela queimará tua pele ao tocá-la. Será uma criatura das trevas assim como eu. Dormirás e descansarás durante o dia e trabalhará à noite, podendo somente descansar dentro de um caixão, por ter desejado vencer a morte.
por ter pensado em suas posses materiais, não poderá afastar-se de seu castelo por muito tempo, e não poderá entrar na casa de outras pessoas sem ser convidado. A prata lhe machucará, pois ela é o metal mais puro que existe, e é testemunha da morte do bispo e o fechamento de nosso pacto. As coisas que me afetam também lhe afetarão, sendo assim, crucifixos, água benta e todas essas coisas. Serei bom e ainda o deixarei ficar com o dom de transformar-se em morcego, já que ambos são sugadores de sangue. E para acabar, o alho o afastará. Alho? Por que o alho? Petrus perguntou ainda em transe. Não sei, não consegui pensar em mais nada, ele disse com um sorriso jocoso. Acho que é só porque detesto alho mesmo. Petrus estava arrasado. Nunca imaginou que o demônio poderia ter armado uma armadilha para ele. Mas não havia nada que poderia ser feito. O pacto já havia sido feito e não adiantava se lamentar. Pelo menos tinha o filho de volta em seus braços. O demônio virou-se para ir embora, mas de repente deu meia volta. Quase me esqueci, ele disse batendo na cabeça com a palma da mão. Minha memória anda péssima atualmente. Completou sorrindo malevolamente. E por último, por ter ressuscitado e dado imortalidade a teu filho, ele também me servirá. A partir de seu 20º aniversário, em todas as noites de lua cheia, ele se transformará em uma fera, matando e ceifando almas em meu nome. Assim como você, a maldição da prata o perseguirá, porque ele tem que carregar a lembrança do que o pai fez. Isso se tiver coragem de contar a verdade a ele um dia, sendo esse metal a única coisa a feri-lo, mas não matá-lo, mas as crias dele poderão morrer tal como as tuas. Não, meu filho não, deixe-o fora disso. Petrus agachou-se aos pés do demônio implorando por misericórdia. Por favor, o Lícan não. Se for assim, desfaça o acordo, não quero mais nada. Agora já é tarde. O pacto já feito nunca pode ser desfeito. O demônio disse ao sumir na frente de seus olhos. Não! O grito do conde cortou a noite. O conde Petrus Draca retornou a seu castelo. Adotou o nome Drácula. Conde Drácula, em homenagem à sua amada Rácula. Lícan nunca perdoou o pai quando soube a história de sua maldição e partiu sem deixar pistas de seu paradeiro. Drácula permanece em seu castelo, mas os filhos dos dois ainda são vistos e continuam passando a maldição adiante, em um círculo sem fim. Sobre o autor. John Lennon Smith nasceu em 6 de março de 1990. É natural da cidade de São Paulo, SP, Brasil. Residente atualmente na cidade de Salto, São Paulo. Professor e acadêmico de letras. Já participou de algumas antologias como Versos Vampíricos e Crônicas da Fantasia. Premiado em concursos nacionais e regionais. Para saber mais sobre o autor, visite seu Twitter, twitter.com/J. Lennon Smith. Lennon é com 2 N's. Ou visite os blogs da Digital Rio, Contos Sobrenaturais e Radiola Literária. Endereço: Contos Sobrenaturais digitalrio.blogspot.com.br e radiolaliterária.blogspot.com.br. Narração de William Gonçalves. Esse conto faz parte da antologia em audiobook Drácula Eternamente, organizada por Anne Lucardi. Drácula Eternamente é uma realização da Rádio Digital Rio.